A maratona da vida. Nós estamos encerrando hoje a conversa sobre esse tema, essa nossa série, que foi iniciada há mais ou menos 7 semanas atrás. Maratona da vida. Eu não sei se você percebeu, mas hoje foi o dia da maratona nas Olimpíadas do Rio. E o vencedor foi esse rapaz que aí está na foto, Eliud Kipchoge, do Quênia. Como não poderia deixar de ser, né? Nessas provas de velocidade, esse pessoal queniano, jamaicano, eles são imbatíveis, eles são muito fortes. O tempo dele foi 2 horas, 8 minutos e 44. Você ouviu o que eu acabei de dizer? 2 horas correndo, mais 8 minutos e 44. Eu não aguentaria os 8 minutos e os 44 segundos. Eu não consigo fazer isso. E o sujeito corre mais 2 horas só para humilhar. Muito legal, muito bacana. Mas legal mesmo foi perceber que a alegria no final da prova não ficou restrita apenas a esse queniano. Todo mundo que passava a linha de chegada, mesmo que lá pelos últimos lugares, chegava com um ar de contentamento incrível, maravilhoso. Alguns deles, tão emocionados, se ajoelharam, não sei se você chegou a assistir isso, e passaram a linha de chegada engatinhando. Isso mostra que na maratona não são vencedores apenas aqueles que chegam primeiro. Numa maratona são vencedores aqueles que simplesmente concluem a sua prova. Talvez seja por isso que a maratona tem sido usada como uma metáfora para a nossa própria vida. Na nossa vida, não é importante simplesmente a gente correr por aí como quem deseja chegar em primeiro lugar. O importante é a gente vencer o percurso todo. Nós somos, assim, especialistas na nossa cultura em começar bem, não é verdade? Nós começamos bem num trabalho novo, nós começamos bem uma amizade, nós começamos bem um relacionamento conjugal. O difícil é permanecer bem, é continuar se esforçando na mesma medida, com o mesmo entusiasmo, para que no final tudo dê certo. E a gente conclua com sucesso aquilo que a gente começou bem tempos atrás. Foi exatamente com esse intuito, o intuito de ver Jeremias, um profeta de Deus, vencendo a maratona da vida, é que o Senhor cruzou o caminho dele. E o Senhor cruzou o caminho de Jeremias no momento em que ele sofria bastante, algumas pressões, e ele estava a ponto de desistir. E o Senhor diz para ele: como é que é? Você vai desistir agora, nesse momento, ao som das primeiras palavras de oposição, depois dos primeiros ares de contrariação, de sofrimento e de dor? É assim? Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Jeremias, você não se dá conta disso agora, mas a verdadeira prova, os verdadeiros desafios, eles ainda estão por vir. A gente sempre acha que a prova mais difícil é aquela que a gente está enfrentando hoje. Nem sempre. Às vezes Deus permite algumas situações constrangedoras, difíceis, repletas de dor e de angústia, é para nos preparar para aquelas batalhas maiores que virão pela frente. E não tem jeito, se nós não somos preparados pelo Senhor agora, como poderemos enfrentar aquelas que virão? É o que o Senhor disse a Jeremias. Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? O que fará nos matagais junto ao Jordão? A mensagem de hoje tem como tema o ritmo da persistência. E se tem algo que um maratonista precisa, é persistência. Aqueles que correm bastante sabem que por volta do 30º quilômetro as energias acabam. E o que leva um maratonista até o
O quilômetro 42 já não é mais a condição física, já não é mais o que ele acumulou em termos de gordura no corpo, mas a sua disposição, a sua coragem, a vontade de vencer. E então é tudo superação, tudo superação. Nós vamos conversar sobre isso, o ritmo da persistência e a sua importância em meio aos nossos desafios pessoais. Jeremias, o homem a quem Deus procurou para estimular essa vida persistente, poderia ter sido chamado de o profeta de uma mensagem só. E que mensagem era essa? Arrependam-se e convertam-se de coração ao Senhor. Nós vimos nas últimas semanas que um rei chamado Josias havia se levantado e feito uma grande reforma. Ele tirou do templo aqueles profetas que não eram profetas do Senhor, ele tirou algumas práticas de sacrifício a deuses estranhos, ele tirou a prática de consulta aos mortos, coisas que o Senhor abominava segundo a sua palavra. O culto estava completamente limpo, mas o coração das pessoas não. E somente Jeremias percebia isso. Deus se aproximou dele e disse: não se deixe levar pelas aparências. O pessoal tem ido ao templo, o culto está organizadinho, a religião está aparentemente ok, mas por dentro as coisas estão complicadas. Eles não estão vivenciando aquilo que eles ouvem, eles não estão nutrindo no coração um relacionamento verdadeiro comigo. Então, Jeremias foi comissionado por Deus para pregar duramente a respeito da necessidade de uma conversão genuína, de coração, que os levasse para além da religiosidade que eles estavam cultivando. E para que o povo sentisse o distanciamento que acabaram desenvolvendo de Deus, Jeremias fez uso de inúmeras metáforas e ilustrações. A ideia é mais ou menos a seguinte: ele tinha tanto entusiasmo por essa mensagem que, vez ou outra, ele usava um projetor multimídia, vez ou outra ele usava um flip chart, vez ou outra ele usava a manipulação de um objeto. Ele fazia de tudo. Se tivesse que dançar, sapatear, para contar o que ele queria dizer, ele fazia. E o problema dessas ilustrações é que às vezes elas são duras demais. Às vezes essas imagens criadas por um profeta funcionam como um verdadeiro soco na ponta do nosso queixo. Foi exatamente isso que Jeremias fez no capítulo 2, versículos 23 e 24. Dá uma olhadinha. Como você pode dizer que não está contaminada, Israel, e que não correu atrás dos Baalins, dos outros deuses, que são deuses diferentes e criados pela imaginação humana? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca, que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, cheirando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no mês do cio. Às vezes é um pouco difícil da gente entender as duras provocações, mas se a gente quisesse atualizar esse texto, ele ficaria mais ou menos assim: você, Israel, que se diz povo de Deus, é como um animal no cio que vive à procura de um outro que possa satisfazer os seus desejos e não se satisfaz em mim. Você é como aquele jovem ou aquela jovem que entra no final de semana cheirando oportunidades para se saciar, como se o sexo com pessoas que você não conhece, não tem relacionamento de aliança, de compromisso, pudesse fazer isso por você, e você se esquece e se afasta de mim. Uma outra forma de dizer isso: você é como um trabalhador compulsivo, que vive atrás do sucesso, trabalhando sem parar,
7 dias na semana, 12 horas por dia, simplesmente para obter sentido na vida, e você não aceita que esse sentido, que essa realização seja dada por mim, o Deus Criador dos céus, a você. Ou então, você é como um milionário que vive depositando a sua confiança no dinheiro e nos bens que tem, e não em mim. O curioso é perceber que o Senhor não se deixa impressionar pelas aparências. Não importa o simples fato da gente participar de uma comunidade como essa. Não importa o fato de nós ajustarmos a maneira de nós falarmos, usarmos a nossa língua, purificando a nossa comunicação de algumas palavras torpes, complicadas. Não basta que a gente trabalhe numa comunidade como essa, dedicando os nossos dons, derramando o nosso suor. Não importa se a gente está contribuindo financeiramente para que esse trabalho avance, se o nosso coração não foi completamente afetado pelo Senhor. Todas as coisas que eu acabei de citar fazem sentido, são importantes, são relevantes, mas quando fruto de uma vida afetada pelo Senhor, profundamente transformada por Deus e pela sua palavra. Com uma mensagem tão dura, foi inevitável que Jeremias desfrutasse de alguns reveses, alguns problemas. Esta mensagem rendeu a Jeremias alguns inimigos. E o mais famoso deles foi um homem chamado Passur, um homem extremamente arrogante e mau. O curioso é que esse homem era um sacerdote. Percebam, um colega de trabalho, um colega da religião, alguém que conhecia a palavra de Deus, mas estava tão envolvido pelos valores da sociedade, pelos princípios da sociedade, que ele acabou se fechando para o Senhor, armando uma armadilha para Jeremias. E ele então, quando conseguiu derrubar Jeremias, deu algumas pancadas e o arrastou para um toco de árvore, e amarrou Jeremias na frente do templo, para que todos pudessem zombar dele. Está aí no topo, amarrado, ferido, o homem que se diz profeta do Senhor. Mas os problemas de Jeremias não vinham apenas de fora, porque quando os problemas vêm apenas de fora, a gente pode até mesmo encontrar forças, né? A gente se fortalece, a gente se ajusta interiormente, mas o problema é que algumas perturbações internas, interiores, acabaram tomando conta do coração de Jeremias. O primeiro deles, o sentimento de rejeição, que é bastante normal na vida de quem não se sente admirado pelo que faz. Imagine só, um sujeito durante 40 anos, com uma mensagem, com uma ênfase, e ninguém, absolutamente ninguém, reconhece o que ele faz, absolutamente ninguém se rende ao Senhor. Quantas não foram as vezes que ele provou desse sentimento de rejeição? Não é exatamente isso que alguns de nós sentimos também, quando a gente não percebe a admiração de pessoas por perto. É muito complicado quando a gente, no meio de um trabalho, numa empresa, não percebe a admiração do patrão, dos colegas de trabalho. Parece que nada do que a gente faz impacta, contagia, satisfaz. Isso, de alguma forma, vai minando as nossas energias. Isso, de alguma forma, vai tirando a nossa vontade de seguir em frente, de fazer melhor e de fazer bonito. O segundo sentimento foi o sentimento de derrotismo, normal na vida de quem não vê os resultados do seu trabalho. Uma coisa é não ter admiração, outra é não ter mesmo os resultados. A gente vive numa sociedade altamente impactada por essa coisa do resultado, não é verdade? Quanto a gente produziu como fruto do nosso trabalho.
E se alguém perguntasse para Jeremias, depois de 40 anos, quanto foi o resultado do sucesso do seu trabalho, a resposta dele certamente seria constrangedora. A resposta seria: ninguém, nenhum. Ninguém durante 40 anos ouviu a minha mensagem. Qualquer um de nós, diante de problemas assim, temos nos sentido derrotados também. É trabalho, 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 e a gente nunca alcança a meta nas vendas. É trabalho, 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 e a gente nunca consegue ver alguma coisa crescendo e sendo consolidada através do nosso trabalho. Isso não é difícil, isso não é complicado. Um terceiro sentimento foi o sentimento de incompreensão. Normal na vida de quem acreditava fazer a vontade de Deus. Ele foi levantado por Deus para fazer esse trabalho. E agora você imagina o que aconteceu com o coração desse profeta quando aquilo que Deus pediu que ele fizesse não dava certo em termos de sucesso numérico e concreto. Deus, eu não estou entendendo. Não foi o Senhor que me mandou para essa situação? Não foi o Senhor quem me comissionou? De alguma forma a gente tem gravado no nosso inconsciente aquela ideia de que se nós estamos no lugar certo e na hora certa, porque fomos colocados ali por Deus, tudo tem que florescer, não é verdade? Renato, Deus me pediu que eu abrisse esse negócio. Eu orei, as portas foram abertas e agora eu estou nesse negócio. E por que não está dando certo? Será que eu ouvi errado? Será que não era esse o momento? Será que não era essa hora? Como se o sucesso numérico e quantitativo fosse o único critério de avaliação daquilo que a gente faz. Pode ser para a gente, numa cultura consumista como a nossa, mas não é para o Senhor. O Senhor media no coração de Jeremias algo muito mais profundo. Ele media a fidelidade. Ele media a fidelidade. Existem momentos da vida da gente que a gente precisa continuar, gente. Não é para ver resultados concretos, numéricos, palpáveis, mas é simplesmente para dizer: Deus, pelo Senhor eu não desisto. Pelo Senhor eu não vou me prostrar. Pelo Senhor eu vou me manter no ritmo correto, sem abrir mão do pulso. E não são os resultados ausentes que vão diminuir um palmo do meu entusiasmo e do meu trabalho. Por último, o sentimento de desânimo. Normal na vida de quem sofre por um longo período de tempo. Essa coisa de sofrer longos períodos de tempo são verdadeiros desastres, né? Aqueles sofrimentos que vêm e atropelam a gente de um dia para o outro, ou duram uma semana, no máximo um mês, a gente, de certa forma, se sente tranquilo para enfrentá-los. Alguns de nós já tivemos problemas no passado, a gente tem musculatura para isso, mas fica difícil. E fica difícil demais quando esses problemas começam a durar anos. E alguns de nós aqui sofremos há anos com algumas realidades. Eu lembro muito bem do tempo em que eu trabalhava em Campinas, na Chácara Primavera, e um dos amigos pastores tinha na família alguém com Alzheimer. E eu tinha muita dificuldade de perguntar, viu, como é que está seu sogro? Né? Porque essa era uma pergunta que arrebentava o coração deles. Quem tem uma pessoa com Alzheimer dentro de casa sabe o que é a luta. Não é algo que você resolve com uma palavra de oração, não é algo que você resolve com um pouco de entusiasmo, é todo dia, no mesmo ritmo, na mesma intensidade, e você precisa se reinventar o tempo inteiro para não desistir e continuar firme, perseverante, porque senão alguém morre. Sentimento de desânimo. Você tem se sentido assim diante do sofrimento que vem se arrastando na sua vida também?
Mas a opção feita por Jeremias em meio a essas pressões foi a de desistir, foi a de abrir mão, foi a de mudar para uma outra oportunidade, uma outra atividade profissional. A resposta para isso nós encontramos em Jeremias capítulo 25. Durante 23 anos, preste atenção, durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Existe algo nesse texto que fala a respeito de 23 anos de luta contra o desânimo, contra os problemas, contra a vontade de desistir, que me marca, que me impacta bastante. Essa expressão, começando de madrugada. Mesmo em meio às pressões da vida, mesmo em meio ao sofrimento que o levava, humanamente falando, ao desejo de parar, de jogar tudo para cima, esse homem continuava levantando todas as madrugadas, antes do sol raiar, todos os dias, antes do sol raiar, para fazer uma coisa apenas: buscar a voz do Senhor, ser nutrido por essa voz, para poder continuar trabalhando ao longo do seu dia. A palavra por trás dessa expressão é hasken. Essa palavra aparece 11 vezes no texto de Jeremias e aponta para um padrão de comportamento. Essa história de buscar o Senhor pela manhã não era algo casual, algo que acontecia esporadicamente, mas era algo que estava enraizado na prática de vida desse homem. E eu sou capaz de arriscar que é exatamente essa prática, de busca constante por Deus, de leitura da palavra, de inclinação para perceber primeiro o que o Senhor tem a dizer, para então depois planejar o dia e seguir ao trabalho, é que manteve o coração de Jeremias intacto, aplacando aquele desejo de abortar, de desistir e de se esparramar pelo chão. A devoção pessoal, gente, é um verdadeiro antídoto contra uma porção de coisas ruins. Em primeiro lugar, é um antídoto contra a preguiça. A devoção pessoal é um antídoto contra a preguiça. Nós damos pouca importância a essa coisa da preguiça. Mas um homem chamado Evagrio de Pôntico nos disse, na sua obra 7 Pecados Capitais, que preguiça é uma das matrizes do mal dentro do coração humano. Existem pessoas que tendem ao mal e se perdem na vida por conta da imoralidade. Existem pessoas que se perdem na vida e acabam no meio da jornada por conta da sua avareza, outros por conta do orgulho, mas outros, diz Evagrio de Pôntico, por causa da preguiça. A preguiça tem encerrado uma porção de gente na mediocridade. Você já conheceu alguém de quem você diz assim: puxa vida, esse rapaz tem tanto potencial, essa moça tem tanto potencial, mas vive ao mesmo tempo tão aquém de tudo que ela poderia viver? Você conhece gente assim? Alguém já disse isso para você em algum momento da sua vida? A preguiça pode destruir a vida de muitos de nós. E a nossa devoção pessoal
buscando ao Senhor pela manhã e ajustando o foco do nosso trabalho, pode nos curar. Pode criar anticorpos contra esse problema. Porque no momento da nossa devoção, nós nos lembramos de que o trabalho não é um exercício de minha realização pessoal simplesmente para o meu sucesso. O meu trabalho, como diz a palavra do Senhor, é tão somente um meio de nós glorificarmos a Deus através daquilo que nós fazemos. Enquanto nós manipulamos as coisas ao nosso redor, produzindo riqueza, abençoando as pessoas, isso é algo que glorifica o Senhor. E é por isso que um cristão precisa trabalhar e precisa trabalhar arduamente, independentemente da presença do patrão ou não. Por quê? Porque nós servimos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor. A devoção pessoal é um antídoto contra a preguiça. É também um antídoto contra a obstinação. O que é a obstinação? Essa coisa de viver como se Deus não existisse e como se Deus não tivesse absolutamente nada a ver com aquilo que nós fazemos. É encerrar os olhos na história. Tem gente que acredita em Deus, mas, para falar a verdade, acredita em Deus de domingo. Num momento como esse, levanta os olhos para o Senhor, mas quando a segunda-feira chega, vive como um verdadeiro ateu, encerrando os olhos no trabalho, no sucesso pessoal, na busca por dinheiro, por realização, e puxa o tapete se for necessário, e entra na roda viva, como se Deus não tivesse absolutamente nada a ver com o seu dia a dia. E aí a espiritualidade vai voltar a funcionar no domingo. Gente, isso é um absurdo, isso gera uma enfermidade no nosso coração, isso gera esquizofrenia. Isso gera esquizofrenia. A nossa devoção pela manhã nos faz lembrar que tudo que nós fazemos tem a ver com Deus. Os passos que eu dou na relação com outras pessoas, amizades que eu tenho, contatos que eu faço, ligações que eu dou, a maneira como eu lido com uma crítica, tudo isso tem a ver com algo que é depositado aos pés de Jesus. E o que nós queremos depositar aos pés de Jesus? Em terceiro lugar, a devoção é um antídoto contra o imediatismo. O imediatismo que tem feito da gente absolutamente incapaz de se submeter a processos. Nós queremos resultados agora. Então a gente entra num ambiente de trabalho novo e nós queremos os melhores benefícios no início do trabalho, nós queremos o reconhecimento no início do trabalho, nós queremos a glória no início do trabalho, nós queremos tudo já, para ontem. Mas reconhecimento não se constrói assim. Sem tempo de trabalho num lugar, sem uma dedicação que mostra para aqueles que estão sobre nós, de que nós não estamos ali de bobeira, por acaso, não há o que reconhecer. Trabalho, perseverança, determinação, rompendo contra o imediatismo. A oração e a leitura da palavra pela manhã nos ajudam nisso. É quando a gente ganha foco, ajusta as lentes para o nosso dia a dia, e então a gente diz: Senhor, mesmo que eu não tenha os resultados agora, me mantém firme. Eu quero continuar lutando. Pai, mesmo que o meu casamento não dê para mim o retorno que eu gostaria neste momento, nessa hora, e eu não obtenha a felicidade e o prazer que eu gostaria de receber, eu vou me dedicar perseverantemente nessa direção para que num processo eu venha provar disso. Gente, existem coisas que só um processo produz. No mundo urbano, a gente aperta um botão e as coisas acontecem. Mas no mundo rural, não.
No mundo rural, o pessoal lança as sementes, molha a terra e depois entra na casa e fica esperando. É por isso que uma música como a do Lenine, Paciência, é uma música que nos deixa tão desconfortáveis. Está com vontade de jogar tudo para cima? Paciência. Está com vontade de abortar algum processo? Calma. Devagar. Do contrário, você nunca vai provar os benefícios de quem correu de fato uma maratona. No jornal Corrida, edição de número 33, nós temos uma palavra muito significativa sobre essa expressão que vem ganhando assim, bastante espaço na nossa cultura, que é a palavra resiliência. Dá uma olhadinha que interessante. Uma característica importante que faz grande diferença no desempenho em momentos críticos, como uma prova ou competição, é a resiliência, definida como o processo de boa adaptação em face de adversidades, traumas, tragédias, ameaças ou motivos significativos de estresse, pela Associação Americana de Psicologia. Uma pessoa resiliente pode até dobrar, mas não quebra. Quando confrontada com situações adversas que exijam controles das próprias emoções. O que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que, em meio às pressões, até dobra, mas não quebra. Quem é que nunca foi submetido a uma pressão como essa? Quem é que nunca se sentiu envergando de tanta pressão? O que é que faz com que a gente não quebre? Os momentos que a gente gasta com Deus. Nós não estamos falando aqui de uma vida religiosa mais regular. Nós estamos falando de uma vida que começa com o raio de luz da palavra no nosso coração, antes do raio de luz do sol aquecendo o nosso próprio rosto. Joel Anderson, autor de inúmeros livros e séries de TV norte-americana, certa vez perguntaram a ele como havia conseguido escrever tantos livros. Ele respondeu que, na realidade, não escrevia um livro. Tudo o que fazia era escrever uma página por dia. Assim, ao final do ano, ele tinha um livro de 365 páginas. A gente precisa avaliar a maneira como nós enxergamos os desafios. Você topa escrever um livro o ano que vem? 365 páginas. Mas quando a gente pensa em uma página por dia, a coisa fica mais simples. O que é que você deseja realizar nos próximos 20 anos? Para que você possa realizar isso nos próximos 20 anos, o que é que você precisa fazer hoje? Quais são os passos? E é exatamente nesses passos diários é que você vai precisar manter o pulso. E é sobre essas práticas diárias que as pressões vão incidir para que você então abandone, abra a mão e jogue tudo para cima. Perseverança. Perseverança. Beethoven, compositor alemão do século XVIII e do século XIX. Ele compôs 16 quartetos de cordas porque nunca estava satisfeito com o que havia composto antes. Dá para acreditar? Ele compõe o primeiro, qualquer outro músico olharia para aquela obra e diria: meu Deus, que coisa divina! Ele olhava e dizia: ainda algo pode ser feito de melhor, ainda pode ser feito algo de melhor. A perfeição era a sua meta, a perfeição.
Assim, ele voltava às suas composições repetidas vezes. Esse princípio de fazer as coisas com excelência e perseverantemente excelentes foi algo que eu percebi numa igreja que eu visitei nos Estados Unidos, a Kensington Church. Esse grupo da Kensington já esteve aqui com a gente, com o pastor Steve Andrews, algum tempo atrás. Eles têm esse princípio dentro da igreja deles. E o que é que esse princípio os levava a fazer? Tudo que alguém tinha que fazer dentro da equipe, ele procurava fazer aquilo e um pouco mais. Deixa eu dar um exemplo. Se alguém tinha que montar uma sala para que as crianças funcionassem ali, as cadeiras eram colocadas, uma cortina era colocada, uma mesa para o professor era disponibilizada, uma TV também. Mas, de repente, aparecia um vasinho de flor. Quem precisa de um vasinho de flor? Mas, dentro da filosofia daquela comunidade, aquilo era a expressão maior de excelência. Nós sempre vamos fazer aquilo que nos cabe fazer e um pouco mais, porque o que nós estamos fazendo é para o Senhor. Você imagina como funcionaria um princípio como esse dentro da sua empresa, dentro do seu comércio, se você conseguisse contagiar as pessoas que trabalham com você, para que elas servissem assim, dessa forma, em tudo o que há para fazer, excelência no que precisa ser feito, e algo a mais, porque é feito para o Senhor. O problema é que, em meio aos nossos desarranjos, a gente não quer nem mesmo fazer aquilo que nos cabe. Porque a gente, de alguma forma, perdeu o referencial de a quem a gente serve. Agostinho é o terceiro exemplo que eu queria dar. Um dos principais teólogos da história da igreja, que viveu no século IV depois de Cristo. Ele escreveu 15 comentários sobre o livro de Gênesis. Ele começou pelo princípio, porém jamais se contentou com o que realizara. Gente, você imagina só, o livro de Gênesis na Bíblia, que alguns de vocês já leram, ele escreve um comentário, e no final do comentário ele diz, não é suficiente, eu ainda posso extrair mais daqui. Então ele escreve o segundo, e ele escreve o terceiro, o quarto, 15 comentários sobre um mesmo livro da Bíblia, porque ele diz, há muito a ser trazido de riqueza desse baú, há muito tesouro a ser descoberto. A gente só consegue fazer isso com persistência, com trabalho, com um engajamento que de fato nos arranque da preguiça, nos arranque da obstinação e nos coloque prostrados, como quem trabalha o tempo todo de joelhos perante o altar do Senhor. Do Senhor. Mas com quem Jeremias aprendeu a ser tão persistente assim? A resposta a essa pergunta nós encontramos em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, de 22 a 23. Ele diz assim, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Com quem Jeremias aprendeu persistência? Com quem Jeremias aprendeu perseverança? Com o Senhor. Com quem você tem andado? Com quem você tem andado? Por trás de uma pessoa consumida pela preguiça, há sempre um ou dois amigos com a mesma raiz do mal. Por trás de alguém que desiste o tempo todo e que aborta todos os processos quando o prazer falta, há sempre uma ou duas pessoas por perto
que fazem o mesmo. Comece a andar com o Senhor. Comece a andar com aquele que é perseverante o tempo todo, com aquele que não se deixa levar pelos sentimentos fúteis, porque ele entende a nossa vida como uma jornada. E ele está certo que o melhor será produzido em nós num processo que vai levar muito tempo, mas no final vai dar certo. 3 revelações inequívocas sobre Deus com base nesses versículos. A primeira delas, Deus não se cansa de nos amar. As suas misericórdias são inesgotáveis. Deus é perseverante. E sabe por que Deus não desiste de nos amar? Não é porque Ele não tenha razões para isso. Mas é porque todas as razões que nós damos para o Senhor, a fim de que Ele não nos ame, foram tomadas por Ele, lançadas sobre a pessoa de Jesus, na cruz do Calvário, e pagas com a morte do Filho dEle. Ele não nos ama e é misericordioso conosco porque a gente não dá motivo, mas porque os motivos que a gente dá foram pagos na cruz. É por isso que nós precisamos nos render a Jesus. É por isso que nós precisamos do perdão de Jesus. É por isso que ao lado de Jesus nós aprendemos a viver uma vida mais perseverante, como Ele que caminhou perseverante até a cruz, e não desistiu quando as pessoas se aproximavam e lançavam insultos sobre Ele, se aproximavam e cuspiam na sua face, se aproximavam da sua cruz e diziam: se você é quem você disse ser, desce daí. Perseverante, 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 até o fim. Deus não nega os recursos que precisamos. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Às vezes a gente se sente desconfortável em imaginar algumas situações que poderiam acontecer na nossa vida, porque a gente diz: a gente não dá conta. Ah, se eu perdesse os meus filhos, ah, se a minha empresa quebrasse, eu não suportaria. A gente diz isso porque a gente ainda não recebeu os recursos de Deus para enfrentar elementos surpresas do futuro. E é por isso que a ansiedade é tão danosa. A gente antecipa o sofrimento por algo que ainda não aconteceu e lida com a história sem os recursos de Deus para enfrentar a situação. Calma. Espera um pouquinho mais. Basta a cada dia o seu próprio mal, pois as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É só buscar pela manhã, de madrugada, antes que os raios do sol toquem o nosso próprio rosto. Está disponível. Deus não brinca com a gente e fica escondendo esses recursos, eles estão lá. E se a gente tem padecido, não é porque Deus não os deu, mas é porque nós não temos buscado isso no lugar certo. Por último, Deus não nos abandona quando mais precisamos dele. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Concluindo, gente, nos últimos anos, você tem se deixado vencer pela preguiça, pela inconstância ou pela falta de persistência? Isso tem acontecido com você. Pessoas ao seu redor têm dito isso para você. Por mais que isso seja duro de reconhecer, há sinais, há sintomas. Cuidado. Cuidado, porque isto pode te encerrar na mediocridade. O medíocre não é um incapaz. O medíocre
é o capaz que não voa. É aquele que tem os recursos, mas cedeu à assedia, que desistiu, que parou. Cuidado! Cuidado também, porque isso pode constituir um padrão destruidor na sua vida. Preguiça, inconstância e falta de persistência arruinam amizades, arruinam casamentos, arruinam profissões que vão bem em determinadas empresas, mas que vez ou outra a gente pensa em jogar tudo para cima, simplesmente para ter um estímulo, simplesmente para ver algo se mexendo aqui dentro. Você quer ver alguma coisa mexer aqui dentro? Procure o Senhor, que faz o teu coração vibrar de novo. Realize-se primeiro nele, para depois decidir onde trabalhar, livre das pressões de um coração vazio. Cuidado, isso pode influenciar negativamente os seus filhos. Perceba, pessoas com preguiça, inconstância e falta de persistência, inevitavelmente, deixam esse legado para os seus filhos. Mais do que isso, essas disposições crescem neles e eles se sentem incapazes de se reformular. Nos últimos tempos, você tem enfrentado pressões que têm te incentivado a abortar, desistir ou mudar, abortar da relação, desistir da amizade, mudar de emprego, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Lembre-se, decidir impulsivamente pode custar caro. Um dos segredos para a gente poder se manter perseverante é: espera um pouquinho mais. Conversa com mais alguém. Ora mais um pouquinho. Deixa a poeira abaixar. Não toma a decisão no calor dos problemas, porque isso vai custar caro para você. Lembre-se, pressões não constituem negativas de Deus. Ah, Renata, começou a dar errado, está vendo? Eu preciso separar mesmo. Ah, está vendo? Não dá o lucro que eu queria, eu vou chutar tudo para cima agora. Deus não quer. Para de trabalhar com essa lógica de que se dá certo é porque Deus quer. Se não dá certo como eu quero, não é de Deus. Jeremias ficou 40 anos pregando uma mesma mensagem. E ele estava no centro da vontade de Deus. No centro. Lembre-se, Deus deseja ser adorado em suas atitudes. Talvez a atitude de adoração não seja abortar, mas perseverar. Talvez não seja desistir, mas se manter firme. Talvez não seja mudar, mas fazer um voto de estabilidade. Estabilidade. Por último, gente, diante das lições aprendidas a partir desta reflexão sobre a vida de Jeremias, você deseja crescer em persistência? Busque. Mas antes de qualquer coisa, busque arrepender-se da inconstância do seu coração. Através do arrependimento da nossa preguiça, da nossa inconstância, da nossa variação e anseio desmedido pelo prazer, algo que nos impede de uma vida diferente. Nós precisamos nos esvaziar disso. Nós precisamos nos arrepender diante de Deus, porque o arrependimento cria espaço em nós, para que então Deus haja de maneira eficaz nos transformando. Busque cultivar cuidadosamente sua devoção pessoal. Não basta saber que os recursos estão disponíveis. Não basta saber que Deus tem misericórdia e não nos nega a misericórdia nunca. É preciso ir até lá.
E é preciso buscar esses recursos. Encerrando, busque inspirar-se no persistente amor de Deus por você. Assim como Ele é fiel e persistente em cuidar da gente, nós devemos ser fiéis e persistentes no que Ele nos pediu para fazer. Vamos fechar os nossos olhos. Tenha um tempo para conversar com Deus sobre algo que de repente tocou o teu coração e que precisa ser trabalhado numa conversa direta com o Senhor da sua vida.